Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que está conectando agora conosco, para que vocês fiquem por dentro aí do que está acontecendo nas nossas redes sociais, estou projetando aí na tela de vocês dois QR Codes que vão direcioná-los para o Instagram e para o Facebook. Então, vou deixar aí mais alguns segundos e daqui a pouquinho eu já vou iniciar a webinar. Então, aproveitem aí esse momento para que vocês possam ficar aí por dentro de todas as novidades. Bom, então vamos lá. Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma webinar do Sistema Etapa Público. Eu sou a professora Gemima, consultora pedagógica do Sistema Etapa Público. É uma satisfação recebê-los aqui nessa tarde. Gostaria de agradecer a presença dos nossos municípios parceiros, agradeço também a participação de convidados, que também são muito especiais, e para complementar ainda mais essa tarde, gostaria de agradecer a presença dos convidados da palestrante Milena. Gente, nessa webinar, nós vamos conversar um pouquinho sobre habilidades sociais e socioemocionais. Essas habilidades tão importantes que hoje são cobradas na BNCC e são fundamentais para o aproveitamento do aprendizado e para garantir que os nossos alunos tenham sucesso no trabalho, sociedade e na vida. Um assunto tão importante, e para falar do mesmo, convidamos hoje duas pessoas muito especiais. Uma delas é cofundadora da Merit Consultoria, pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia e gestão de projetos escolares, especialista em projetos para educação infantil e ensino fundamental, desenvolve e ministra cursos e formações para escolas e educadores, a nossa querida Milene Steger, e a outra convidada especial de hoje, que veio para complementar a nossa webinar, é psicóloga clínica, atua aí junto ao público infanto-juvenil na área de psicoterapia, avaliação, intervenção da aprendizagem, possui pós-graduação em neurociência e educação, terapia cognitiva comportamental na infância e adolescência e especialização em autismo pelo Centro de Terapia Cognitiva Veda. Sejam bem-vindas, minhas queridas Milene Steger e Lívia, com vocês a palavra. Obrigada, Gemima. Eu gostaria primeiro de agradecer a todos, né, pela participação, mais uma vez. Apresentar a Lívia, que já é minha parceira de algumas lives. A gente atua junto nessa área, principalmente de psicologia escolar, de psicologia infantil e infanto-juvenil. Então, hoje, para complementar esse assunto que é tão importante para todos nós, a Lívia vai nos ajudar, né, Lívia? É isso aí, muito obrigada, viu, pelo carinho, é uma honra estar aqui com vocês essa noite. E bora lá conversar bastante sobre as habilidades socioemocionais, né, Mi? Vamos lá, vou compartilhar minha tela, deixa eu ver. Deu certo? Estão enxergando? Bom, pessoal, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, como a Gemima já mencionou, nós vamos conversar hoje sobre o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que é um assunto assim que a gente ouve muito, principalmente agora depois da BNCC, a gente ouviu nessa época de pandemia, tem que desenvolver as habilidades socioemocionais dos alunos. Gente, tem que colocar projeto com habilidade socioemocional. Mas, assim, o que é isso? Né? O que é isso? O que significa? Como que a gente vai desenvolver? Como que é isso na prática para quem está na escola, para quem está mesmo na linha de frente com esses alunos? Então, é sobre isso que vamos conversar hoje. Vou passar aqui rapidamente.
A primeira coisa, como eu sempre coloco aqui para vocês, a gente tem aqui no PowerPoint, eu gosto de colocar os slides bem detalhados, porque depois eu deixo para vocês em PDF, para pegar, para vocês darem uma lida, uma estudada, é sempre legal, né? E para a gente começar aqui, a gente vai falar sobre as habilidades socioemocionais, sobre a parte de aprender, de trabalhar em grupo, de encontrar soluções, de tomar decisões. E aqui um breve resuminho do que vamos falar. Primeiro, o que são essas habilidades? Em segundo lugar, como que elas entram com a BNCC, a importância delas. Em terceiro, quais que são essas competências ou habilidades socioemocionais mais relevantes na infância e na adolescência. E, por último, nós vamos colocar algumas situações práticas de como trabalhar essas habilidades. Então, aqui, para a gente começar aqui, Lívia, você quer falar para a gente um pouquinho, para não ler o PowerPoint? Vamos saber de você, como que você acha que é uma definição bacana, como que a gente trabalha? Então, bora lá. Dentro da psicologia, a gente costuma chamar de habilidades sociais. Então, o termo é um pouquinho diferente, tá? Mas nós estamos falando da mesma coisa. Então, essas habilidades sociais são um conjunto de comportamentos sociais que fazem parte do repertório de um indivíduo. Então, esse repertório faz com que o indivíduo tenha uma competência social e favorece, então, um relacionamento saudável do indivíduo, faz com que ele consiga lidar consigo mesmo, com as demandas do ambiente, consiga se relacionar com os outros, estabelecer relações positivas, executar tarefas, também tomar decisões éticas, seguras. Então, essas habilidades, elas são um conjunto de comportamentos que tornam, então, o indivíduo a ter uma competência social. Então, para explicar um pouquinho, Mi, pode passar? Aqui. Para o próximo, já estou até aproveitando gente... para abrir o nosso chat, eu vou fazer o que a gente combinou da última vez. Como eu sei que tem muita gente participando, se a gente está falando e de repente tem alguma questão que dá para a gente responder rapidinho, que tem a ver com o tema, a gente responde na hora. Caso não seja respondida na hora, a Gemima também está de olho, a gente deixa uns minutinhos no final para responder, tá bom, pessoal? Pode ser. Uhum. Vou passar aqui. Ups. Aqui, então, vamos começar a falar um pouquinho dessa parte, né, Lívia, de competência social e socioemocional. Isso. É importante a gente compreender que as habilidades sociais, elas, então, fazem parte da nossa competência social ou socioemocional. Então, se eu usar o termo competência social, eu estou falando a mesma coisa de competência socioemocional. Então, essa competência seria, então, a capacidade de articular, então, juntar os nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, em função dos nossos objetivos pessoais, em relação às demandas do nosso cotidiano, a nossa cultura, tendo, então, uma consequência positiva para o indivíduo na relação dele com as demais pessoas, no contexto, então, que ele está inserido. Né, Mi? Quer falar um pouquinho sobre a BNCC? Eu vou falar, na verdade, agora um pouquinho dessa parte da BNCC, que como vocês já estão na escola, já há bastante tempo nessa área, como eu falei, quando começou a BNCC, agora o pessoal falaram muito de BNCC, de atualização de habilidades, já na própria BNCC, ela nos orienta que todas as escolas brasileiras devem incluir as habilidades socioemocionais nos currículos para que a gente tenha esse aluno com uma formação integral. Então, além de toda a formação, digamos assim, mais científica que a gente tem pela escola, para que a gente inclua esse tipo de habilidade. E assim, é muito bacana que eu posso dizer para vocês, por experiência, a gente consegue começar a trabalhar essas habilidades sociais e socioemocionais desde a educação infantil. Porque aí a Lívia vai dar um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco, porque, na verdade, é na educação infantil que a gente começa essa base das habilidades socioemocionais. Então, deixa eu passar aqui.
Aqui a Lívia já falou o que é uma competência social. E aí, antes da gente entrar na explicação de cada uma, a BNCC nos coloca algumas dessas habilidades socioemocionais para trabalhar. Na verdade, se a gente fosse falar de todas, nós temos muitas. Eu, inclusive, durante a nossa pesquisa aqui para o webinar, eu contei mais de 17 que a gente podia falar de cada uma, mas nós separamos 6 que eu acredito que sejam as mais importantes e as que devem ser trabalhadas assim o quanto antes. Então, a primeira, do autoconhecimento ou autoconsciência, que, como a Lívia falou, a BNCC muitas vezes chama de uma forma, mas é só questão de nome. E os psicólogos chamam de outra, né, Lívia? A nomenclatura muda um pouquinho. A BNCC chama de autoconsciência e nós de autoconhecimento, enfim. Mas é só questão de nomenclatura mesmo, e nós colocamos só para a gente não perder o rumo, o fio da meada, mas só para trazer para vocês também outras nomenclaturas, né, pensando na questão científica mesmo. Exatamente. E aí, o que a gente colocou de mais importante e também de importante que a gente ia conseguir falar nesse tempo, né? Porque isso é conversa que vai longe. O autoconhecimento, a consciência social e empatia, que a gente já trabalha desde a educação infantil, autocontrole, que também é chamado de autogestão, habilidades de relacionamento, que são habilidades de relacionamento no geral, com os nossos colegas, com os pares, com a família. Uma outra habilidade importante que a gente começa a trabalhar desde cedo, mas que a gente vê ela em prática mesmo, um pouquinho mais para frente, a tomada de decisão responsável. E, por fim, uma habilidade muito bacana, que é a criatividade e o interesse artístico. E agora eu vou passar aqui para a nossa primeira. Vocês já vão ver aqui o que ela abrange, e a Lívia vai contar um pouquinho mais para a gente. A primeira é a autoconsciência e autoconhecimento. E o que você pode falar para a gente, Lívia? Então, vamos lá. Só para esclarecer certinho, a autoconsciência e o autoconhecimento é considerado, então, uma competência socioemocional que dentro dela tem inúmeras habilidades, que são os comportamentos que a gente tem que ter, tá? Então, dentro dessa competência socioemocional, abrange as habilidades de reconhecer e nomear as próprias emoções, falar sobre emoções e sentimentos, expressar emoções agradáveis e desagradáveis. Então, para quem não sabe, as emoções agradáveis, né, pensando nas emoções básicas, é a alegria e o amor. As emoções desagradáveis, o medo, a tristeza, a raiva, o nojo, e entre outras, né? Depois a gente conversa um outro papo sobre isso. Também lidar com sentimentos desagradáveis como vergonha, raiva, medo, tolerar frustrações, reconhecer os nossos próprios valores, ter uma crença de autoeficácia. O que seria essa autoeficácia? É a capacidade da gente reconhecer que nós conseguimos executar determinadas coisas, determinadas situações, determinadas tarefas, e essa crença de autoeficácia também vai sendo construída conforme a gente vai se autoconhecendo, vai tendo essa autoconsciência. E também reconhecer as nossas limitações, que faz parte, então, desse processo de autoconhecimento, que inclui, então, essa habilidade toda de se conhecer, de conhecer suas potencialidades, suas limitações, para que a gente tenha e possa desenvolver, então, essa competência social de autoconsciência. Na verdade, uma coisa bem complexa, né? Muito complexa, não é tão fácil. Não é fácil. Já me lembrou aqui do filme, do Divertidamente, que a gente Sim, até vai falar lá para frente, que, assim, é um filminho que, às vezes, né, você pode falar, que bobinho para criança. Gente, ele é tão importante, né? Quando a gente vê ali cada personagem sendo representado, é muito bacana a gente enxergar isso, né, Lívia? Com certeza, Mi. E essas habilidades, elas vão sendo desenvolvidas ao longo da vida. Então, é importante a gente frisar isso. Porque conforme a gente vai se desenvolvendo, crescendo, é na interação com as pessoas, é na interação consigo mesmo.
Então, pensando no filme da Divertidamente, né, a questão das próprias emoções, né, uma brigando com a outra, e é assim que acontece com a gente também. Então, a importância da gente reconhecer essas emoções para aprender a lidar com elas também, porque a gente só lida com as emoções conhecendo. Então, o quanto isso é importante para desenvolver um autoconhecimento, né, e reconhecer as limitações, as nossas potencialidades e aprender a lidar consigo mesma ao longo da vida. Então, isso é extremamente importante. E não é tão fácil quanto parece, né? A gente coloca aqui, mas não é fácil. Isso vai ser desenvolvido com o tempo e pode ser desenvolvido desde cedo, né? Que é o que a Mi comentou. Lá nos anos iniciais, a gente já consegue trabalhar isso. Com certeza. Assim, né, dando um spoiler que a gente vai falar ali no final, nos anos iniciais, eu já trabalhei com projetos na educação infantil, um dos primeiros é das emoções. Com Então, que a certeza. gente trabalha com os pequenininhos, é o reconhecimento das emoções, pelo menos das básicas, né? Das De básicas. triste, Uhum. feliz, com medo, assustado. Eu já fiz um projetinho até de tirar a foto deles, representando, e aí no final eu montei um mural com a fotinho de todos da sala e embaixo escrito a emoção que cada um representava. É Com muito certeza. bacana, né? É muito importante mesmo, Mi. Vou passar aqui para a nossa habilidade seguinte, que é a consciência social e a empatia, que apesar de, assim, né, óbvio, né, todos temos que ter, não é tão óbvio assim, né? Uhum. Todas essas habilidades, na verdade, têm que ser treinadas, desenvolvidas, ano após ano, na escola, a gente vai trabalhando de uma forma diferente. E o que você pode falar agora dessa outra habilidade, Lívia? Então, vamos lá. A empatia, né? Tá muito comum ouvir esse termo, mas não é tão fácil colocar em prática, né? Imagina então para as crianças. Então, é a capacidade, é a habilidade de observar, prestar atenção no outro, escutar genuinamente aquela pessoa, demonstrar interesse, então, preocupação. Também assumir as perspectivas do outro diante de uma situação, então tentar compreender o que aquela pessoa está sentindo naquele momento, então realmente a se colocar no lugar do outro. E diante disso, demonstrar respeito às diferenças, expressar compreensão pelo sentimento do outro ou pela experiência do outro, oferecer ajuda quando preciso, compartilhar. Então, dentro dessa competência social, existem inúmeras habilidades a serem trabalhadas, né? Então, a gente pode ver algumas aqui, mas é aquela questão de sempre resgatar isso ao longo de todo o desenvolvimento e trabalhar desde muito cedo, desde os anos iniciais, todas essas habilidades importantes. Não, e eu me lembrei de uma situação que aconteceu ontem comigo. Eu estava em consultório com uma criança e nós fazendo as atividades, tal. E aí ele tinha um lápis, o lápis quebrou a ponta, o menininho apontou, ficou super afiado, e eu tenho algumas bolas no meu consultório. A hora que ele viu aquele lápis afiado, ele falou: Milena, eu vou pegar sua bola e vou furar com o meu lápis, porque é muito legal. Gente, não, na hora eu parei e falei: escuta, e se eu fizesse isso com você? Você já pensou se eu pegasse a sua bola e furasse? Você ia ficar feliz com isso? E assim, é muito engraçado, porque a gente trabalha com eles desde pequenininho, porque é exatamente isso de se colocar no lugar do outro, né? E aí né, o menino ainda abriu um olhão e falou: não, eu não ia querer. Eu falei: ué, então, por que você vai estragar o meu brinquedo se você não gostaria que eu estragasse o seu? Justamente, isso a gente vai trabalhando de forma muito sutil, né? Não precisa de algo muito estruturado. É no dia a dia, é pegando as interações, é aproveitando o contexto, o momento. Então, a gente pode trabalhar inúmeras habilidades de uma maneira muito simples, né? Então, diante disso, a Milena trabalhou o senso de empatia, dele se colocar no lugar dela, dele pensar: nossa, ela vai ficar triste, eu ficaria triste também. Então, quanto isso é importante, quanto a gente pode aproveitar situações do cotidiano, dentro do contexto escolar, dentro de casa, né, dentro da sala de aula, para realmente estimular essas habilidades todas. Por isso que é algo muito sutil, mas que vai sendo trabalhado e desenvolvido ao longo de todo o desenvolvimento.
Com certeza. Estou vendo a Rosana ali com a mãozinha levantada. Oi, Rosana, tudo bom? Oi, Mi, oi, Lívia, boa tarde. Olá, boa tarde. Realmente esse é um assunto que, apesar, né, como a Lívia comentou, ele está sempre na boca de toda a população, né, todo mundo falando sobre empatia, a importância da empatia, mas realmente eu sinto a importância do trabalho dentro da sala de aula, porque hoje, na sociedade que nós vivemos, está faltando muita empatia, e muitas vezes a criança segue o exemplo que ela tem em casa. Então, esse trabalho em sala de aula, ele é muito interessante, porque aí as próprias crianças acabam cobrando dos pais essa empatia, né? Com Eu tenho certeza. vários relatos de pais que falam, olha, meu filho está me cobrando isso, porque você ensinou ontem na escola. Então, o quanto é importante Legal. esse trabalho, né? Para tentarmos mudar realmente, não ficar só na fala, precisa ter Com empatia, e certeza. que a nossa sociedade realmente comece a viver com empatia, né, meninas? Não, Justamente. exatamente, né, Lívia? Até o exemplo, outra Perfeito, coisa que a gente Rosana. sempre fala, né? Do exemplo, que é algo muito importante, que as crianças cobram os Sim. pais. Eu ouço isso, Uhum. às vezes, de jogar lixo. Aí eu tenho um Muito, aluninho do que lixo é fala, muito então, clássico. o lixo é Aham. clássico. Fala, É. meu pai estava jogando papel da janela do carro. Eu falei, não faça isso. É muito Sim. legal. Com certeza. E quanto as crianças precisam de modelos, né, Rosana? Às vezes isso não é oferecido, não é comum daquela família, né? E quanto essa criança precisa de modelos. Então, que a escola possa oferecer esses modelos também, para que ela possa desenvolver essas habilidades tão importantes, né? Que não são fáceis de ser desenvolvidas. É o que você comentou, o quanto que é difícil, né, trabalhar isso dentro de sala. Mas pensando no contexto, no desenvolvimento das habilidades sociais, os modelos são importantíssimos. Os modelos e os reforçamentos. Então, reforçar quando aquela criança realmente demonstra uma atitude positiva em relação a isso, ou adequada. Então, a importância de reforçar esses comportamentos bons, né, para que ela entenda, falou, nossa, o que eu fiz foi super legal, então eu vou repercutir, vou repetir. Então, adorei a sua fala, foi super pertinente. Eu estou vendo até aqui um comentário, viver, dar o exemplo e, se preciso, falar. Com certeza, é uma coisa, é uma totalidade, né? Uhum. Vou colocar aqui, agora, para a gente ir para essa parte que também é muito importante, gente, de autogestão e autocontrole, e aí nisso que a Lívia vai falar um pouquinho, não só do autocontrole, mas disso de lidar com os próprios sentimentos. Eu acho que não só lidar, muitas vezes eu percebo a dificuldade das crianças em entenderem o que elas estão sentindo. Então, as crianças relatam isso. Olha, eu fiquei nervosa. E você fala, mas por quê? Aí eu não sei, eu fiquei nervoso e eu fiz isso e não foi legal. Meu colega não gostou, meu pai brigou. Mas, assim, gente, essa coisa da criança começar a entender, nossa, eu estou nervoso, por quê? E o que isso vai causar? O que você pode falar um pouquinho para a gente, Lívia? Bem, bem prático, assim. Vamos lá, bem prático, então. Pensando nessa questão do autocontrole, a gente sempre tem que trabalhar, então, com o autoconhecimento, Mi. Eles andam de mãos dadas, né? Porque a gente só entende e só aprende a controlar nossas emoções, a forma que a gente sente, se conhecendo. Então, começa aí, pelo autoconhecimento. Então, o autocontrole, então, abrange se acalmar, lidar com os próprios sentimentos, controlar o humor, responsabilidade, tolerância ao estresse, mostrar um espírito esportivo. Mas pensando nisso, eu acabei de sair de atendimento, uma menininha falou assim, eu sou extremamente estressada, né? E ela relatando na escola que ela identifica os momentos em que ela se sente estressada, ela sabe os momentos que a deixam estressada. Então, ela consegue pontuar e lidar com esse estresse, porque ela sabe o que deixa estressada. Então, ela fala, o fulaninho fala determinada coisa, quando ele fala aquilo, me tira do sério. Então, ela sabe o que estressa ela. Então, o quanto é importante a criança ter uma noção, um conhecimento sobre ela mesma, até mesmo para poder lidar e se controlar. Então, se ela sabe que ela vai estressar diante daquela situação, ela se afasta, né? Ela vai brincar com outro coleguinha,
porque ela tem a noção de que estar, às vezes, com aquela criança ou diante daquela situação vai tirar ela da seriedade, da tranquilidade dela, né? Então, o quanto é importante a gente trabalhar o autoconhecimento para também trabalhar o autocontrole. Nós só controlamos o que a gente sente quando a gente reconhece o que está sentindo. Então, o primeiro passo é fazer com que a criança entenda o que ela está sentindo para que ela consiga controlar tudo isso e perceber o que vem antes, o que faz ela se sentir de determinada forma, qual que é a reação dela, o que motiva ela a se sentir dessa forma. Então, é extremamente importante trabalhar esse autoconhecimento para que ela se controle, né? Para que ela entenda o que tira ela do sério. Não, e até um ponto importante que eu queria aproveitar, que eu estou vendo aqui, tolerância ao estresse, não só o estresse, uma coisa que eu sempre trabalhei muito e continuo a trabalhar é a tolerância à frustração, porque Com o que a certeza. gente percebe é o quanto essas crianças, cada vez mais cedo, elas estão menos tolerantes à frustração, e assim, gente, sobre tudo. Eu trabalho também muito, já trabalhava em escola e agora em clínica, com jogo, com isso de ganhar e perder. Como a gente vê isso? Ontem eu estava com uma criança de 6 anos e a gente estava fazendo o jogo da velha, né? A gente tem que trabalhar o ganhar e perder, então, assim, né? A gente dá aquela chance mais ou menos. Gente, a criança, depois que a gente fez 3 vezes, pegou o papel da minha mão e picou. Aí eu falei, que é isso? Por que você estragou a nossa brincadeira? Ah, não, porque você ganhou 2 vezes e eu uma só. Gente, como é importante a gente trabalhar isso em casa, em sala de aula. Eu falei, nossa, mas que baixa tolerância à frustração, baixa tolerância a perder, a não ganhar sempre, né, Lívia? Eu acho que isso tem um Sim, pouco a a sua ver. colocação foi perfeita, Mi, porque dentro do consultório, quando nós vamos trabalhar com uma criança, pensando no controle da raiva ou da tolerância à frustração, nós temos que apresentar para ela situações em que tire ela do controle, né? Então, isso é importante, porque a gente só aprende a controlar o que a gente sente vivenciando. Então, quando a gente está no consultório, você falou da questão do jogo, tem um jogo que chama Pizzaria Maluca, não sei se vocês conhecem, mas vale super a pena adquirir dentro do contexto escolar, enfim. Que você não tem um controle sobre o jogo, literalmente, porque você pode tirar uma carta de sorte ou azar, e de repente você está com a pizza completa, você perde tudo e queima, enfim. Então, é um jogo muito interessante para trabalhar autocontrole. Eu utilizo muito no consultório, e eu tenho um caso com um pacientinho que foi a mesma coisa. Ele jogou, conseguiu a pizza dele, chegava no final, perdia tudo. Aí ele ficava com uma raiva. Daí, então, a gente trabalha a importância de se recomeçar, né? Então, vamos lá, vamos voltar, começar de novo, calma, Exatamente. Você pode tentar de novo, né? E diante da raiva dele, ele também atingia o outro que estava ali. Então, no caso, era eu. Então, ele ficava com raiva e acabava me xingando também. Então, quanto o autocontrole é importante, porque a gente acaba respingando e atingindo no outro também. Exatamente. Né? Os nossos Lívia, comportamentos... eu só estou vendo aqui para você repetir o nome do jogo, que uma pessoa pediu aqui. Chama Pizzaria Maluca. É muito Mas assim, interessante. gente, como eu sempre falo, eu que sou assim, a sucateira, a pessoa do material reciclável, às vezes eu pego a ideia do jogo e eu recrio com coisas recicláveis, eu faço o meu cartão de papel cartão, eu escrevo, eu faço o meu próprio baralho ali. Isso aí. Gente, professor, corre atrás. Criatividade está valendo, hein? Total. Ó, a Rosana levantou a mão ali também. Pode falar, e Rosana. eu achei muito interessante o comentário da Nilma, que ela colocou aqui, precisamos preparar as crianças para os nãos da vida, e eu acho que é um pouco disso também, né, a falta de tolerância também vem da criança não aceitar o não aceitar perder, não aceitar que o final da história não seja do jeito que ela gostaria que fosse. Então, muito bem lembrado aqui a colocação da Nilma com relação a preparar as crianças para os nãos da vida, né? Isso, eu estou vendo até aqui a Lucinda falando do uso do celular, que realmente é essa
coisa de tela em geral, celular, tablet, está tudo na mão, é aquele prazer imediato, então está tudo muito pronto, né? A criança fica meio mal acostumada. Sim, isso é complicado. Por Ó, isso que desde sempre as regras, né, tudo tem que ser tudo muito claro para a criança, né? Então, os combinados, porque tudo que é combinado não sai caro, né? Então, os combinados, e a importância de reforçar quando a criança tem um bom comportamento ou uma boa atitude para que ela se estimule também a seguir. Com certeza, eu tô vendo aqui, ó, Pizzaria Maluca, tem até para imprimir na internet. Gente, vai atrás, Pinterest, tudo, imprime, faz de cartolina, a gente se vira, viu? Lívia, eu vou passar agora para o próximo, que também é muito importante, e eu também gosto de trabalhar desde pequenininho, que são essas habilidades de relacionamento, como a civilidade, de cumprimentar, de dar tchau. E eu trabalho isso até crianças com TEA, com deficiência intelectual. Gente, é o básico, né, do mundo. Tem coisa que assim não tem como, né? Você se apresentar, você dar bom dia, boa noite, oi, tchau, né, Lívia? O que você pode falar um pouquinho para a gente? Bom, com certeza essas habilidades de relacionamento são muito importantes para a vida de uma forma geral, e não só para as crianças, tá? Nós adultos também. E quantos adultos não têm dificuldade nessa habilidade de civilidade, né? Então, a importância de cumprimentar as pessoas quando chega no lugar, de se despedir, de pedir por favor, com licença, obrigada, desculpa, né? O quanto é difícil às vezes falar isso. E aceitar elogios, tecer elogios, esperar a nossa vez de falar, saber fazer perguntas, responder perguntas, chamar o outro pelo nome, seguir regras. Então, é extremamente importante trabalhar desde muito cedo essa habilidade, porque ela vai sendo até incorporada no repertório, né? Então, a gente vai no automático, às vezes, bom dia, né? Tudo bem? Como você está? Então, isso é importante porque ela vai sendo incorporada no nosso repertório ao longo do nosso desenvolvimento. E isso pode ser trabalhado de maneiras muito simples, né? Com músicas, tem inúmeras musiquinhas que falam bom dia, boa tarde, né? A importância de vivenciar isso em sala de aula. Então, por favor, fulano, até os próprios professores podem usar. Então, pega aquilo para mim, né? A criança pega, muito obrigada. Então, é a questão do modelo, o quanto é importante os modelos estarem ali e utilizando disso também, porque ninguém aprende sozinho. Então, a importância dos modelos. Então, essa habilidade de civilidade, ela vai sendo incorporada ao longo do repertório do indivíduo, mas a importância do modelo está sempre ali. Igual a Mi comentou, que ela trabalha com crianças autistas, eles também podem, sim, aprender, né, Mi, super bem, porque isso faz parte do contato social. Então, ela tem que ser uma pessoa civilizada quando chegar, cumprimentar, saber pedir desculpa quando erra. Então, a gente consegue trabalhar isso, sim, de maneiras muito simples. E reforçar. Nossa, fiquei feliz que você disse isso, parabéns, né? A importância de se reforçar e responder, né, de acordo com a criança, da forma que ela está agindo. Lívia, me veio a musiquinha agora, que, nossa, minha filha canta até no banho, a musiquinha que ela aprendeu de bebezinha, que fala boa tarde, coleguinha, como vai? Então, eu já me veio assim, a cena, eu dando banho nela, e ela faz com o nome de todo mundo da sala, o negócio vai longe. Aí ela fica lá, boa tarde, Ana, como vai? Tudo bem? Aí ela vai para o próximo. E aí ela vai indo assim, com 15, 20 coleguinhas. E assim, e é engraçado, porque a criança vai colocando aquilo no automático, mas é muito importante. E aí, na hora da prática, eu até falo para minha filha, eu falo, então, você chegou agora na casa da vovó, como é que você vai falar? Aí ela fala, boa tarde. Aí ela às vezes canta a musiquinha, ela fala, boa tarde, vovó, como vai? Aí ela fala, vovó, agora você fala tudo bem. Então, assim, a gente assim mesmo, trabalha com os pequenos, né? E é assim mesmo. E o que eu acho importante, pensando nessa habilidade e civilidade, é nós adultos monitorarmos como a gente age também, né? Porque, de certa forma,
as crianças estão de olho na gente o tempo todo. E às vezes nós não cumprimentamos, nós não falamos bom dia, boa tarde, tchau, obrigada, desculpa, por favor. Então, o quanto é importante nós, adultos, como modelos, pensando então no desenvolvimento dessa criança, trabalhar também dessa forma, seguir esse modelo que a gente quer ser. Então, realmente, o quanto isso é importante, igual você comentou, né? Na hora que chega na casa da vovó, fala bom dia para a vovó, boa tarde para a vovó, mas também a gente falar boa tarde, bom dia, como foi o seu dia? Então, a importância do modelo em si. Eu estou vendo aqui até a Maria Aparecida falando que trabalhava bingo e colocava como um prêmio simbólico para todos vivenciar essa situação do ganhar, perder, legal, frustração. Muito legal. Isso muito mesmo, interessante. gente, é extremamente importante, né? Com certeza, e a criatividade é a nossa aliada nesses momentos. A gente não precisa de ter recursos caros, nada disso. Nós temos que ter em mente o objetivo que a gente quer alcançar. E sabendo o nosso objetivo, a gente pode criar livremente, porque sempre vai estar ajudando alguém. Não, exatamente, e até nessa habilidade de relacionamento, eu estou lembrando aqui, estou vendo aqui uma coisa importante, que é seguir regras ou instruções, que a gente vai trabalhando desde os pequenininhos até o ensino médio, o tempo todo, né? O que a Lívia comentou, os combinados. Gente, eu falo que isso é ouro na sala de aula, porque tudo aquilo que você combina, você falou, gente, eu não falei que a gente ia fazer tal coisa se conseguisse agir assim. Então, assim, os combinados é uma das primeiras coisas que eu trabalho, desde pequenininho até maiores, na sala de aula, em consultório. Hoje em dia, eu trabalho, como os tempos das sessões são mais curtos, né, 1 hora no máximo, aí eu falo, olha, se a gente conseguir trabalhar todas as atividades que eu trouxe, no final você vai ter 10 minutinhos para brincar livre, para conversar, para dançar. Então, assim, bacana isso dos combinados, né? Demais, porque se a gente pensar, o mundo lá fora é cheio de regras também, né? Então, tem regras no trânsito, tem regras em todo lugar que você for trabalhar, tem uma regra. Então, o mundo lá fora também demanda regras, seguir instruções. Então, isso começa desde cedo. E a importância de se colocar regras claras, né? Essa é a diferença. Então, fazer com que a criança ou adolescente, enfim, compreenda o porquê daquela regra e por que aquilo é importante, né? Então, uma regra clara faz com que a criança siga de maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz e com vontade mesmo de seguir, de colaborar. Então, realmente, esse vínculo, né, e a questão da regra clara auxilia muito. Exatamente, aí eu já até mudei para a próxima, que é essa habilidade de relacionamento, da assertividade, que eu acho assim extremamente importante, essa parte de concordar ou discordar, e isso eu trabalhei também com um adolescente na semana passada, de 1º ano de ensino médio. Ele veio com uma redação estilo Enem, super complexa, que falava de influenciadores digitais. Aí, assim, primeira coisa, né? Ele falou, eu não gosto de redação, eu não gosto disso de ficar escrevendo, eu não concordo com isso de influenciador digital. Aí eu falei, então, vamos fazer o seguinte, né? Já falou, olha, senta aqui, vamos escrever comigo. Você sabe o que é um influenciador? Você não concorda por quê? Aí ele falou, falei, vamos colocar isso no papel? Aí eu falei, pronto, olha aqui, você tem sua redação quase pronta, porque você está falando por que você não concorda com o que foi dito. Eu falei, na verdade, não é você fazer a sua redação, que foi o meu exemplo, de acordo com o que está lá, falar, não, maravilhoso. É você ter essa capacidade de argumentação, de concordar ou discordar e sustentar isso. Eu acho que essa que é a habilidade em si, não é? Com certeza, com certeza. E a capacidade de se posicionar diante de uma situação, diante de um contexto. E se posicionar, ter a sua ideia, né? Enfim, mas respeitar também o ponto de vista do outro. Aí está a questão, né? Então, a assertividade é você
lidar com críticas, com gozações, saber expressar o que você não concorda, concordar ou discordar, resistir à pressão, mas sempre respeitando o ponto de vista ou o outro. Então, a assertividade, ela não transborda, não é simplesmente eu quero isso do meu jeito, né? Eu quero assim, é assim. Não é isso, ser assertivo não é isso. Ser assertivo é agir de acordo com os seus sentimentos, os seus valores, as suas questões, mas sempre respeitando o ponto de vista do outro. Então, se colocar no mundo, né, sem ter medo, defendendo os seus direitos, mas sempre respeitando o outro. Então, essa é a questão da assertividade, porque às vezes a gente fala, você é assertivo, é só ficar falando que eu não concordo, e não é muito assim, né? Então, essa é a importância de se posicionar, mas se posicionar com cautela mesmo, defendendo os seus direitos, mas sempre respeitando o outro também. Não, e até tem uma coisa bacana que está aqui no PowerPoint, isso de pedir mudança de comportamento, que assim, eu acho que nos pequenininhos é mais fácil, porque eu vejo minha filha, eu vejo os pequenininhos, às vezes eles falam na lata, não gostei que você falou isso, ou então falar, não fala assim. Eu estava esse final de semana, minha filha, com a nossa vizinha, e a gente estava no parquinho, e aí a menina passou na frente dela no escorregador, empurrou, ela esperou a menina descer, a hora que a menina desceu, ela falou, eu não gostei que você fez isso, a gente não pode furar a fila e passar na frente. Então, assim, os pequenos falam na lata, os maiores, aí já tem uma timidez, eles ficam mais assim por causa do grupo. Tem medo do julgamento, né? Então, de seguir determinados padrões, enfim, o quanto isso é importante, né? A gente se colocar e saber os nossos direitos, saber o que é certo e errado e poder defender e requisitar quando isso é necessário. Então, a assertividade é uma habilidade muito importante que permeia também o desenvolvimento inteiro. Tanto que hoje em dia eles trabalham assertividade dentro de empresas, então a gente pode começar a trabalhar lá de pequenininho, né? Ao invés de chegar só lá na empresa. Então, o quanto é importante ser assertivo de uma forma geral, mas de acordo então com os nossos valores, os nossos sentimentos, se colocar no mundo, mas respeitando o mundo também. Não, e isso é uma coisa que eu sempre coloquei muito em sala de aula, quando eu ficava com Fundamental 2 e médio, que aí já aquela coisa adolescente, eles querem falar, querem dar opinião, eu falo, não, tranquilo, você pode dar a sua opinião, mas eu quero que você me explique o porquê do seu ponto de vista. Não tem problema você ser contra ou a favor do que eu estou falando, do que a sua mãe fala, mas me fala por quê. Né? Muito bacana isso. E agora eu vou para a nossa próxima, que é a de fazer amizades. E aí eu acho que não só fazer, né, Lívia? Também do manter, fazer, né, manter. Com certeza, manter amizades. Isso entra como uma competência social, então a capacidade de realmente manter vínculos, manter relações, né? Então, dentro disso, nós destacamos algumas habilidades, como fazer perguntas sobre o outro. Então, quanto é importante a gente ter interesse no outro também, não só na gente, né? Então, responder perguntas, falar de si mesmo, aproveitar as informações do interlocutor. Então, diante de uma situação, aproveitar essas informações e jogar para ele, para criar um vínculo, criar uma conversa, sugerir atividades. Dentro aqui também tem a capacidade de cumprimentar, se apresentar, elogiar, aceitar elogios, oferecer ajuda, cooperar, manter conversações, identificar, então, e usar jargões apropriados. Então, numa situação, você realmente adentrar o grupo social, o meio que você está e se adaptar, criar vínculos aonde você está. E o quanto isso é importante, o quanto isso é difícil, né? Falo difícil porque hoje, adulta, eu vejo o quanto é difícil manter amigos, né? Então, não sei de vocês, mas realmente isso é muito complicado. Não, porque e tem nessa que ter muito época de pandemia, jogo, né, Lívia? Até época de pandemia, então, o quanto isso foi prejudicado, né? Pensando na pandemia, né? A questão de manter e fazer amizades. Então, principalmente a questão do manter amizades, né, Mi? Que foi muito difícil durante a pandemia, porque a amizade é a questão, né? Você precisa do contato, do cultivo, né? Então, o quanto isso é importante, às vezes as pessoas não estão preparadas para isso, né? Desse cultivar,
desse se manter. Então, isso é extremamente importante ao longo de todo o desenvolvimento, não só voltado às amizades, mas isso é questão de traquejo social mesmo, né? Então, você adentrar um espaço e conseguir se sentir bem ali, conseguir conversar, se colocar também. Então, não só em questão às amizades, mas aonde você estiver, você conseguir criar vínculos ali também. Isso é extremamente importante. Assim, o que eu percebi foi que nessa volta às aulas presencial, as escolas que voltaram no primeiro semestre, eu conversei bastante sobre isso com professoras, de trabalhar isso mesmo em sala de aula, de fazer assim, né? De exaltar essa parte da amizade, da companhia, do estar junto, falar, olha que legal, estamos aqui, voltamos a brincar juntos, está acontecendo de uma forma diferente, já não tem mais aquilo de abraçar, beijar, mas assim, somos amigos, brincamos juntos, fazemos atividades juntos, e isso é muito legal. Então, essa parte do incentivar, né? Com certeza, isso é extremamente importante. E vamos para o próximo, que é a tomada de decisões responsável. Nossa, já fez muito que pensar, né? Uhum. E o quanto é difícil tomar uma decisão responsável, né? Porque a gente tem que avaliar o nosso entorno, estar ligado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, e avaliar, né, os problemas, as possíveis alternativas para soluções de problemas. Então, quanto é difícil a gente tomar, às vezes, uma decisão e solucionar problemas, né? Então, essa habilidade, essa competência social envolve habilidades mesmo de conhecer os seus comportamentos, pensamentos, sentimentos e também saber alterar para resolver um problema, né? Então, exige uma avaliação muito grande, uma autoavaliação muito grande, mas também a avaliação do contexto, do entorno. Então, a tomada de decisão, ela engloba várias habilidades, vocês acho que conseguem perceber, porque a gente vai ter que articular tantas coisas para tomar uma decisão. Então, é extremamente importante porque faz parte mesmo de um desenvolvimento saudável, pensando até mesmo na questão de funções executivas, de controles inibitórios, da gente ter uma flexibilidade cognitiva, então, de realmente ter uma flexibilidade de resolver a situação. Então, isso é extremamente importante e é questão de maturação mesmo, né, essa capacidade. Não, e aqui eu acho muito interessante essa parte que a gente colocou aqui de acalmar-se diante de uma situação, problema, e pensar antes de tomar a decisão. Uhum. Que eu acho que é o maior problema que a gente vê ali de pré-adolescente, adolescente, e assim, em relação a tudo, porque essa parte acaba afetando os relacionamentos em casa, relacionamento com o colega, e eu percebo que isso afeta, inclusive, a parte escolar mesmo. Eu falo porque eu tenho alguns adolescentes que eu tenho um adolescente de 13 anos que ele fala, eu odeio matemática, eu não quero saber, eu quero só colocar o resultado. Aí eu falo, então, mas a gente tem que entender, vamos pensar como a gente chega. Não, eu não quero nem saber. Olha, tá aqui, ó, tem tanto por cento. Olha, eu vou chutar um número. Aí eu falo, gente do céu, como assim? Você vai chutar um número aleatório? Ele falou, não tem problema, a professora vai corrigindo online. Tanto faz, eu só vou botar uma resposta. Aí eu falo, gente, aí a gente começa todo aquele trabalho, né? De primeiro, se acalma, respira, vamos pensar o que está acontecendo. Tudo bem ter dificuldade, né? Vamos chegar na melhor solução aí, né? Com certeza, e isso é extremamente importante ao longo do desenvolvimento mesmo, né? Veio aquele meme na minha cabeça, não sei se vocês já viram, chutei o balde, daí ele vai lá e busca o balde. É literalmente a gente buscar o balde, né? E quantas vezes for necessário. Então, a importância da gente pensar antes de tomar uma decisão, antes de chutar o balde, por que eu não vi o que eu faria com aquele balde, né? Então, realmente isso é extremamente importante e é uma habilidade que deve ser constituída e construída desde cedo, né? A importância de se acalmar diante de uma situação, ver as possibilidades de se resolver, né, de resolução mesmo, e isso inclui avaliar o nosso comportamento, as nossas emoções diante do problema, até mesmo para resolver de uma forma mais correta, mais eficaz também.
Exato, eu estou até vendo aqui o comentário da Lucinda falando isso, é de extrema importância se posicionar diante das situações sempre com respeito. Então, por isso é importante trabalhar a Com certeza. autonomia, Uhum. envolver as crianças nos assuntos abordados, levantando Perfeito. hipóteses, levando em conta os seus desejos, interesses. Tudo isso a gente Perfeito. vai trabalhando nessa parte de tomada de decisão, né? Com certeza. Com E certeza. agora vamos para a parte mais legal, a parte de como trabalhar essas habilidades. Vamos lá. A gente vai ter que passar bem rapidinho, né, Mi? Não, mas vamos indo, que dá tempo Vamos, ainda, mas assim, vamos. depois a gente vai disponibilizar e aí o pessoal vai ver com detalhes, né, as fotinhos, mas Sim. vamos lá, vamos indo. Vamos começar com essa parte do autocontrole. Ai, nossa, a régua né, tem a régua do comportamento, a régua do sentimento, essa é básica na escola, né? Eu acho Com que todo certeza. mundo tem. Eu tinha uma com os pequenos que eu falava eram as emoções da sala. Então, eu ia colocando o pregador ali no redondinho, no vermelho, eu falava, aí, gente, está todo mundo muito nervoso, eu não estou gostando, vamos se acalmar? Vamos ver se a gente vai para o amarelo e volta para o verde? Então, assim, Com bem certeza. bacana isso. E O que a você pode falar para a importância, gente? isso que você falou é extremamente importante. Se a sala no vermelho, o que a gente pode fazer para que ela vá para o amarelo? Vamos fazer um relaxamento, vamos apagar a luz um pouquinho, né? Vamos soltar uma música. Assim, mudar realmente o contexto para que as crianças voltem, né? E o quanto isso é importante a gente parar, olhar para o aluno, identificar o que está acontecendo, trabalhar. Isso eu sei que é difícil, porque são muitos alunos, administrar dentro de sala de aula não é fácil. Mas a importância de se olhar, identificar o que precisa e trabalhar. Então, a questão da régua das emoções, vocês podem pensar numa para a sala de aula, mas uma individual também. Vai que aquele aluno não está bem aquele dia, né? Ele também não vai estar 100% em sala de aula. Com certeza vai ter algum problema, ou vai estar desmotivado, ou não vai querer prestar atenção na aula. Então, o quanto é importante trabalhar as emoções para que eles identifiquem como eles estão se sentindo e também mostrem como eles estão se sentindo. E o que é interessante, o que é importante, inclusive, é trabalhar quais são as emoções. Vocês podem pegar as emoções básicas mesmo, que são mais simples, acha mais material. Inclusive, se você quiser colocar o próximo slide, já tem, acho que até do filme, do Divertidamente. Vou sim, só vou. A Rosana levantou a mão ali, Tá. ela já vai falando. Deixa eu só finalizar esse raciocínio. Tá. A questão, né, de identificar as emoções, conhecer o impacto que elas causam no nosso organismo. Se vocês quiserem pesquisar, existem impactos fisiológicos no nosso organismo. Então, as emoções, cada uma delas tem uma função. E é importante trabalhar isso com sala de aula, né, em sala de aula. Então, reconhecer esses impactos que ela causa no nosso organismo, no ambiente em que a gente está e em si mesmo. Então, quanto é importante a gente trabalhar dessa forma as emoções para que eles comecem a reconhecer. Não, eu estou com raiva. O que a raiva vai causar no ambiente? A raiva, na verdade, ela é extremamente importante para a gente se posicionar no mundo. Ela tem uma função, que é essa. Faz com que a gente se defenda os nossos direitos. Ela é importante. Só que não adianta ficar com raiva de todo mundo, sair explodindo, xingando. Não adianta. Se eu não controlo, se eu não compreendo que eu estou com raiva, eu não vou conseguir nem administrar a raiva. Então, a importância de falar, não, eu estou com raiva. Identifica o que causou essa raiva e olhar para essa raiva com outros olhos, né? Não invalidar a raiva, validar essa raiva e trabalhar em cima dela. Então, isso é de extrema importância e vocês podem trabalhar isso dentro de sala de aula de N maneiras. Então, com a régua das emoções, apresentar as emoções. Aqui, a gente falou do filme do Divertidamente, até coloquei aqui, que eles trazem algumas das emoções básicas e o quanto é importante essas emoções estarem em equilíbrio, todas elas. Quando tem de mais ou quando tem de menos, falta ou está muito exagerado. Então, isso complica até o próprio desenvolvimento, né? Então, isso é extremamente importante. Pode falar, Rosana. Para a Rosana falar.
Não, eu estou adorando o assunto e, na verdade, é só para comentar com vocês que nós temos dentro do material do Etapa Público um baú da sabedoria para as professoras e dentro desse baú nós temos o nosso cartaz de comportamento, onde as professoras fazem essa autoavaliação com os alunos diariamente. Então, ela tem todas as carinhas lá onde ela vai colocando. Então, os nossos professores parceiros já utilizam, né, o nosso comportamentômetro e já realizam esse trabalho de análise das emoções dos alunos. Então, é muito legal. Muito e super legal bacana, mesmo. assim, vem ao encontro da nossa proposta. Com Sim, certeza. eu estou vendo até o pessoal falando aqui, já coloquei em prática, o resultado sempre vem, porque é uma questão até de autoestima, né? Que eu vejo que quando a gente coloca ali no vermelhinho, fala, ah, não, essa sala de aula, aí tá todo mundo gritando, tá muito bagunçado, não. Eles mesmos falam, ah, não, mas até o final da aula a gente vai chegar no verde. É muito bacana isso, né? Vou colocar aqui no próximo da consciência social e empatia. Então, dá para trabalhar de N maneiras, tá? A questão da criatividade é extremamente importante. Aqui eu trouxe algumas sugestões, assim, pequenas, mas que vocês podem organizar. Talvez uma gincana de arrecadação de alimentos ou de roupas, talvez visitar um lar de idosos, ou fazer um café da manhã num lar de idosos ou na própria comunidade, o quanto isso é importante e faz com que as crianças se sintam pertencentes à comunidade, à escola, responsáveis um pelo outro. Aqui também incentivar os alunos a ouvir uns aos outros, esperar o outro falar, entender e compreender o que o outro está falando, sentindo. Aqui embaixo eu dei um exemplo que é da aula, por exemplo, pegar o currículo, a grade curricular, vocês estão passando, vamos supor, história, um personagem histórico. Então, o que esse personagem sentiu nesse momento, nessa situação em si? O que ele poderia ter feito? O que será que ele poderia ter agido de forma diferente? Enfim, a importância da gente treinar a criança a identificar essas emoções e também identificar as emoções no outro. Isso faz com que ela tenha empatia. Então, pensando, né, nisso, vocês podem pegar filmes, séries, pegar trechos, pegar gibi. Gibi traz muito isso, né, para trabalhar mesmo a questão da consciência social, de fazer com que eles reflitam, né, o que está acontecendo com aquele personagem, né? O que faz com que ele se sinta assim e se coloque no lugar dele, né? O que ele pode fazer de diferente para mudar a situação que ele está. Então, isso é extremamente importante e o que vale é a criatividade. Então, eu brinco que está valendo tudo, né? Então, isso é extremamente importante de ser trabalhado e não precisa de tantos recursos, né? A questão mesmo da criatividade já ajuda bastante. Sim, e até isso que a Lívia falou, eu já trabalhei, inclusive, de você pegar um gibi, um livro paradidático, um livro da biblioteca e trabalhar um final alternativo. Também, é muito muito legal. E você trabalha desde os pequenos, porque quem não sabe escrever, você fala, ah, então vamos pensar o que poderia ter acontecido? E se tivesse acontecido tal coisa? Como que o fulaninho ia fazer? Como que ia agir? Vocês acham que o final dessa história ia ser o mesmo? Eu acho que dá para a gente trabalhar de uma forma muito rica, né? Com certeza. Vou aqui passar para o próximo, de novo, do relacionamento, das palavrinhas mágicas, básico da educação infantil, né? Nós até comentamos um pouco, né, Mia, a questão das músicas, mas a importância de deixar claro que convivência significa viver com a pessoa. Então, a importância de trabalhar a convivência, um bom relacionamento dentro de sala de aula, a importância de se ter vínculo, de contar um com o outro. Então, isso é extremamente importante. Então, a gente trouxe aqui algumas palavrinhas, né, as palavras mágicas, que podem ser trabalhadas de N maneiras. A questão mesmo da música é um recurso que as crianças costumam gostar bastante, que fixa, né? Mas sempre lembrar também da questão do modelo, né? O quanto é importante nós sermos modelo quando a gente fala sobre isso.
Não, e nisso eu já trabalhei muito. Com licença, pode passar, porque você vê, ele só sai da frente, tira o cabeção. Se eu já falo assim, eu falo, oi, peraí, que vocês falaram? Não, dá licença. Pode passar. Nossa, gente. E assim, a gente tem que ser chato, porque a gente em sala de aula é o exemplo, e é muitas vezes o exemplo que aquela criança não vê em casa, né? Então, assim, a gente tem que passar essas noções de civilidade, desse viver com, né? É muito importante. Extremamente importante. Tem também uma atividade que a gente nem colocou, mas que é importante, que é pegarmos coisas do dia a dia e refletir da onde que veio, quem que fez. Isso é interessante. Então, vamos supor, um pão. Quem que é o padeiro? Qual será que é a história de vida do padeiro? Né? Como será que ele chega no trabalho? Porque isso faz com que a gente entenda o lado do outro, compreenda, dê valor ao que é do outro também, isso é extremamente importante. Só um exemplo, mas a gente pode trabalhar de N maneiras mesmo. Não, você veio com um exemplo que eu me lembrei do exemplo que a gente fez isso da tia da merenda. Colocaram aqui até mesmo a professora, justamente. Exatamente. A professora e o professor também. Isso é extremamente importante. Eu fiz isso em sala com uma turminha de 3º ano com a tia da merenda, que a gente fez isso de pensar, nossa, mas será que a tia da merenda gosta de cozinhar? Ela aprendeu com quem? Será que ela sempre quis fazer isso? Então, nós levantamos uma série de hipóteses em sala, e aí a gente foi lá durante a aula, olha, hoje a gente veio entrevistar a tia da merenda. Tia, olha, a gente tem um monte de pergunta, conta pra gente. Você sempre gostou de cozinhar? Quem que te ensinou a cozinhar? Como é que isso acontece? Gente, a gente trabalha desde a escola pública, particular, tudo, né, Li? Sim, e dá para aproveitar de várias formas, sabe? Eu lembro que na época que eu estava na escola, a gente teve uma vivência que foi extremamente importante, porque ninguém dava valor à limpeza da sala. Então, o que aconteceu? Ficou uma semana a sala sem limpar, sem retirar o lixo, então todo mundo jogava papel, todo mundo... Então, foi ficando um lixo, eu acho que foi mais de uma semana, deu quase uns 10 dias, e foi juntando sujeira na sala, e aquilo começou a incomodar os alunos. Então, nós, primeiro, valorizamos a importância de quem limpa a nossa sala, né? A importância da limpeza da sala, do senso de coletividade. Então, nós limpamos a nossa sala depois, porque estava todo mundo incomodado. Então, o quanto isso é importante, porque faz com que a gente crie empatia pelo outro, pelo trabalho do outro, respeito, e faz com que a gente também mude a nossa visão das relações mesmo de vida, né? Então, isso é extremamente importante. A gente pode trabalhar de várias formas, e pela vivência e pela experiência, com certeza, é uma das melhores formas de se trabalhar. Eu até já coloquei aqui o slide da caixa da amizade, que é muito isso para a gente trabalhar a empatia, o que o outro gosta, entender e respeitar o outro, né? Sim, essa dinâmica, na verdade, vocês podem criar, inventar, eu só dei um pitaquinho, mas na verdade, juntar as crianças em duplas para que elas se conheçam, né? As crianças, às vezes, que não têm muito vínculo, mas conhecer a história de vida de cada um. Então, aqui tem algumas perguntas. Qual comida você mais gosta? Se você fosse um super-herói, quem você seria? O que você mais gosta de fazer? O que você faz bem? O que você não gosta? Que time que você torce? Seus pais trabalham? Porque isso gera, na verdade, vínculo, identificação, conexão. E, na verdade, às vezes uma criança que não tem contato com outra pode se aproximar, né? Pode identificar interesses em comum. Então, isso é extremamente importante, e prezar por isso dentro de sala de aula, até mesmo para manter um clima mais agradável, mais colaborativo. Então, é extremamente importante. Vendo aqui até um comentário, usamos exemplos do banheiro, a baguncinha na hora do intervalo. Olha, baguncinha é modo de dizer, viu? Porque eu já peguei cada uma no banheiro de pegar papel, molhar, grudar, jogar um no outro.
Gente, é exemplo, e eu sou meio chata nisso, sabe? Aí eu pego e falo, gente, mas que coisa, eu falo, você faz isso na sua casa? Sua mãe deixa que faça isso em casa? É normal? Não, não, não. Assim, muito legal a gente, né, pegar esses exemplos. Com certeza. Vou passar aqui para o próximo aqui, esse aqui na verdade, uma continuação, né, Eli, das perguntas. Sim, eu acho que pode passar, na verdade, está falando para, no final, os professores utilizarem desse momento e perguntar como que foi conhecer fulano, né? Vocês conversaram com alguém que nunca conversaram antes. Então, é realmente só para finalizar, né, a dinâmica em si. E esse daqui, minha mensagem para você, dos sentimentos positivos, isso é muito legal, né? Porque a gente vê, eu vejo nos mais velhos, assim, de Fundamental 2, principalmente, já começa a ter, assim, uma vergonha até de falar uma coisa boa para o colega, falar, ai, que mico! Sim, Você propõe esse tipo, propõe qualquer dinâmica, falar, ai, que mico! Ai, eu vou ter que elogiar, ai, né? Então, assim, sim. é legal a gente introduzir isso nas aulas, né? Com certeza, essa dinâmica, então, é para dividir, né, teoricamente, também as crianças, colocar dentro de uma caixa os nomes e pedir para cada um tirar um nome. E escrever uma mensagem, uma carta, mas uma carta de incentivo, de otimismo, de elogio, né, de expressão de sentimentos positivos para aquele colega. Então, falar, olha, você é muito bom em matemática, eu te admiro por isso. Vocês podem até dar um exemplo, mas para treinar mesmo a questão de se elogiar ao outro. E aí, depois disso, todo mundo prega essas mensagens num varal e cada um vai lá e levanta, pega a sua mensagem com o seu nome e lê para a sala em voz alta. Então, entra a questão do agradecer, do dizer obrigada, até mesmo retribuir com um elogio ao colega. Então, é um exemplo simples, mas que pode ser trabalhado de uma maneira muito fácil, muito tranquila. E até no próximo slide, eu acho que tem a questão da vivência com os pré-escolares. Então, vamos substituir por um desenho. Faz um desenho bem bonito para um colega, né? Para os mais velhos, talvez fazer um código. Então, para ter um desafio, que eles adoram desafio, então, criar um código com uma mensagem de otimismo, uma mensagem positiva. Vocês também podem dar mensagens, então, cada nome vem com uma palavra que tem que estar ali no texto, para ser um desafio para eles também. Enfim, a criatividade está valendo. Mas realmente é uma forma das crianças serem gratas umas às outras, então cria um vínculo também, é um outro recurso que a gente pode utilizar. Muito bacana. E esse aqui do sim, sim, não, não, esse eu quero que você explique para a gente. Que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não, né? Porque tem gente que tem medo de dizer não e tem medo de dizer sim. Então, aqui explica um pouquinho da importância de se dizer sim quando está com vontade de dizer sim, dizer não quando está com vontade de dizer não, quando não concorda, né? Sem ter receio de contrariar o outro. E aqui entra a questão da assertividade que a gente conversou. O quanto é difícil, às vezes, falar um não, ou enfim, né? Então, trabalhar que a gente não precisa ter culpa nem medo por dizer sim diante de uma situação ou por dizer não, né? Sempre não ter medo de dizer não quando a gente vê uma situação que a gente não concorda. Então, esse exercício... Se posicionar, né, de uma forma respeitosa. Com certeza. Então, você não precisa falar só não, né? Então, não concordo com isso. Você pode até colocar o seu ponto de vista, ou se não, não e tchau, né? Sai dali. Mas, assim, o quanto é importante as crianças entenderem, então, eu trouxe 2 quadrinhos, né? As situações em que a gente deve dizer sim, e que o nosso sim seja o sim, e não, que o nosso não seja não. E aqui a gente consegue trabalhar N coisas. Então, dizer não às drogas, né? Então, entre outras coisas, dizer não à agressão física dentro da escola, às brigas, aos xingamentos, né? Dizer sim à coletividade, dizer sim à amizade, ao suporte entre os alunos.
E aqui, no outro quadro, situações em que eu digo sim, mas eu deveria dizer não, e situações que eu digo não, mas deveria dizer sim. Então, a gente pode colocar aqui, a mãe pediu para lavar a louça e ajudar. Eu falei não, mas eu deveria ter dito sim, às vezes, para dar um help para minha mãe, para dar um help para minha mãe que chegou cansada do trabalho. Então, vocês podem trabalhar assim várias questões, né? Então, simples, umas mais elaboradas, mas a importância da gente se posicionar, né? O sim seja sim e o não seja o não. Né? E não ter medo de se colocar, e não ter medo de ser diferente, não ter medo do julgamento do outro, porque a gente tem medo, né? Nós somos seres humanos, se nós temos, imagina as crianças. Então, esse é mais um exercício de se trabalhar também a questão da assertividade e das habilidades de relacionamento. Olha, Lívia, conseguimos terminar a tempo. Fui até conferir. Falei, será que esse é o último? Terminamos ainda com 10 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta específica, olha, fiquei feliz, hein, que deu tempo de falar um pouquinho de tudo e ainda dá para responder alguma pergunta. Eu não sei, Gemima, se ficou alguma coisa por responder ou se alguém gostaria de colocar alguma coisa. Milena e Lívia e Rosana, né, que contribuiu conosco hoje à noite. Só tem elogios, existem alguns comentários que eu gostaria de compartilhar, acho importante, tá? Então, nós temos aqui o desenvolvimento de habilidades sociais é o caminho para a aprendizagem e sucesso escolar dos estudantes. Fiquei bem feliz com os comentários dos profs, todos pensando da mesma maneira, isso é extremamente relevante, principalmente para a situação, né, que nós estamos aí passamos e estamos passando no contexto pandêmico e retorno de aulas. Então, tem também um outro que diz assim, o trabalho com as emoções e o fio condutor para o desenvolvimento do trabalho do professor é exatamente trabalhar com o socioemocional, porque permite um melhor conhecimento dos nossos alunos. A importância de trabalhar dentro da sala de aula a conscientização e explicar o motivo, por exemplo, de não poder jogar lixo no chão, mas por que não pode jogar o lixo no chão, faz com que a criança entenda melhor. Eu vou ler alguns, tá? Porque eu achei extremamente legal, assim, às vezes abre, né, amplia aí para os outros professores também de ideias em relação ao contexto que estamos conversando hoje. Tem um assim, ó, dá para trabalhar muitas atividades com materiais recicláveis, trabalhar a criatividade, trabalhar o pensamento cognitivo, porque prevê o desenvolvimento de atitudes ligadas ao caráter, aos valores da pessoa, principalmente com os estudantes. O respeito é primordial em qualquer relação ou situação, e vivemos tempos difíceis, e essa civilidade faz toda a diferença em nossas relações interpessoais, principalmente nessa retomada do convívio social. É com bons exemplos que conseguimos educação no sentido amplo da palavra. Muito bom todas as estratégias, aí tem o comentário singular, né? Já coloquei em prática e o resultado sempre vem. E aí, quando a Rosana referiu à questão do nosso painel do comportamento, que vai lá no baú da sabedoria, alguns professores elogiaram muito o nosso material. Então, são estratégias extremamente relevantes para que a gente possa aí, desenvolver atividades e complementar a nossa prática. Aí eu deixo aberto agora para qualquer questionamento. Então, foram só elogios mesmo, né? Concordando com tudo que foi dito. E aí vocês ficam à vontade, pessoal, para colocarem aí os questionamentos de vocês. Não, e é legal que assim, o nosso objetivo foi justamente trazer algumas situações práticas, utilizando pouco material ou qualquer coisa que a gente pega para colocar em prática o trabalho com o socioemocional. Acho que a Rosana quer falar, pode falar. Na verdade, eu queria complementar um pouquinho, né, sobre esses assuntos que vocês fizeram, assim, os comentários brilhantemente, de forma muito esclarecedora, e eu entendo, né, na verdade não é eu acho, não, eu entendo que hoje em sala de aula nós temos em mãos um poder muito grande de transformação.
de transformação do nosso futuro, de transformação do mundo. E nós não podemos deixar mais de trabalhar as habilidades socioemocionais, uma vez que os pais não estão tendo mais tempo de trabalhar isso em casa. Hoje em dia, os pais vivem numa vida muito frenética de trabalho. Muitas vezes a criança passa o dia inteiro com a babá, com a cuidadora, com o irmão mais velho, às vezes, né, com alguém da família. Então, os pais não estão tendo mais tempo para trabalhar todos esses valores, princípios que nós tínhamos antigamente. Então, hoje, cabe a nós, professores, trabalharmos toda essa parte das habilidades socioemocionais para que podemos ajudar na transformação do mundo que nós queremos. Nós, professores, temos esse instrumento em mãos e nós precisamos usá-lo, né? Então, é muito importante. A palestra de vocês foi maravilhosa. Tenho certeza que os professores tiveram aí grandes ideias. Alguns professores, com certeza, já estão com a pulguinha atrás da orelha de como fazer, como trabalhar, como buscar. Então, em nome de todo o Grupo Etapa, eu quero agradecer muito a palestra de vocês, que realmente foi muito esclarecedora, viu? Obrigada. Imagina, eu também quero agradecer, porque muito feliz. Eu adorei, né, Lívia? Eu e a Lívia, a gente Demais. já é parceira nessas conversas de professor, de o que fazer em sala de aula, a gente sempre tem essas conversas, né? Então, assim, muito legal a gente poder ajudar, dar essas ideias, assim, eu fico muito feliz com isso também. Com certeza, e nós vamos auxiliando uns aos outros, né? Aprendendo juntos, e foi o que a Rosana comentou, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Isso começa como na nossa postura como profissional. Então, isso é extremamente importante que a gente possa levar isso para o resto do nosso desenvolvimento profissional aí, para os nossos alunos. Vai ser super importante. Obrigada, viu, pela oportunidade. Foi muito bom estar com vocês, é uma honra mesmo estar aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, eu olhei o chat aqui, só foram elogios, né? Todos aqui concordando com tudo, isso é muito legal. Eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe Etapa, do nosso diretor Guilhermino, a minha gestora, que complementou a mediação de hoje aqui conosco, o meu colega de trabalho, em especial o Manuel, que também estava me auxiliando aqui nos bastidores, e aos outros que estão aqui por trás das câmeras, né? Agradeço a vocês, meninas, por toda essa parceria de sucesso, muito bom tê-las aqui conosco, sempre complementando a nossa prática pedagógica. E a vocês, participantes, não saiam que tem recadinho especial aí também. Todos que participaram aqui conosco, fiquem sempre atentos ao nosso Facebook, Instagram, esses eventos sempre estarão acontecendo, inclusive nós estamos aí com uma rede social nova, que é o nosso Instagram, @etapapúblico, lá no nosso Insta vocês encontrarão posts, conteúdos exclusivos voltados aí para, mais uma vez, né, complementar a nossa prática pedagógica. Mais uma vez, agradeço em nome do Grupo Etapa a participação dos nossos queridos municípios parceiros e municípios convidados. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.